Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula de Geografia, professor Marcelo. Vocês sabem que nós já começamos a nossa série de Geografia Regional. Já tivemos uma aula sobre características gerais do estado de Mato Grosso, sobre o relevo do estado de Mato Grosso. E como a gente está trabalhando o quadro físico, então vamos continuar com isso e hoje nós vamos entrar na parte de clima, características climáticas do estado de Mato Grosso. Certo? Dentro da parte de geografia regional. Então vamos lá, vamos trabalhar. Olha só, antes de começar, isso aqui, vamos fazer uma diferenciação aqui que tem que ficar bem clara para todo mundo, que é o seguinte, é uma coisa simples, tranquila, mas que às vezes pode causar alguma... Eu estou estreando aqui, estou vendo aqui no retorno, camisa nova, meu amigo Manuel me trouxe, bonita, laranja, estou pura Holanda, né? Então vamos lá. É assim, às vezes o pessoal tem uma... Não é que faz uma certa confusão, tem uma certa confusão sobre o assunto, mas é porque as expressões são muito comuns. É assim, ó. Quem aqui que já não foi pra praia e de repente virou para alguém na areia e falou assim, escuta, dá uma olhada nas minhas coisas aqui que eu só vou dar um pulo no mar e já volto. Pô, você falou, eu falei, todo mundo fala, pô, a gente fala isso, eu vou dar um pulo no mar e já volto. Pessoal, só que você sabe que não é mar, pô, ali é o Oceano Atlântico, pô. A única coisa que banha o Brasil é o Oceano Atlântico. Você não vai ficar corrigindo o cara por causa disso, né? Você vai ficar parecendo até chato, né, pô? Não é mar, é oceano lá. Tudo bem, é a mesma coisa. Agora, aqui tem que fazer uma diferenciação. Qual que é? É o seguinte, pessoal, clima é uma coisa, tempo é outra. Tempo atmosférico é outra coisa, tá? Por exemplo, eu estou aqui no estúdio, certo, beleza, estou gravando, maravilha, e aí de repente algum colega, algum concursante nosso do LAC, né, futuro aprovado em concursos públicos, vai chegar para mim e falar assim, ô Marcelo, dá um pulo lá fora, vê para mim como é que tá o tempo ou o clima. O que eu tenho que responder? Pessoal, se eu vou dar um pulo lá fora agora e vou ver como é que tá a coisa, eu tenho que responder para a pessoa como é que tá o tempo. É o tempo. Tempo, moçada, é o comportamento momentâneo da atmosfera. Tempo é como a atmosfera se comporta nesse momento que você observa. Tanto é verdade que daqui a meia hora, de repente, pode chover? Pode. E qual que é a coisa mais comum da gente falar? Ué, o tempo mudou. E o tempo está virando. E o tempo vai virar. Tempo. Então, o tempo é uma coisa de momento, é uma coisa de instante. Certo? Daquela característica naquele momento da atmosfera. Tá? Inclusive, até se vocês quiserem, só para dar uma ideia, vamos lá hoje, tranquilo. Né? Estamos aqui. Bom, não sei se não vai estar conectado, tudo bem, beleza? Depois a gente vê aqui se tá, seria como eu entrar aqui, desculpa, eu ia entrar no clima tempo e de repente mostrar como que está o tempo lá fora. De repente a gente teria uma temperatura de 34 graus, uma umidade relativa do ar de 80%, sei lá. É a característica daquele momento, certo? E clima, Marcelo? Bom, aí é diferente. É o seguinte, eu falei agora para vocês que o tempo é uma coisa momentânea, certo? O tempo pode mudar. Tá, muito bem. O clima também pode mudar? Claro que pode. Claro que pode. Quem falou que o clima não pode mudar? O clima muda. Pessoal, mas por favor, você não diz que o clima muda assim, ó, de um ano para o outro. Vocês me desculpem, vocês sabem que eu estou aqui em Cuiabá, estou gravando essa aula aqui, Mato Grosso, beleza, muito bem. Então, se alguém me perguntar assim, mas e aí em Cuiabá, como é que é? É quente. É quente, a turma brinca, você quer ligar pro inferno, é 065 alguma coisa, vai cair lá, você entendeu? Então, eu sou cuiabano, sou daqui, aqui é quente o ano todo, tá? Você tem no máximo, assim, uns 10, 15 dias de frio aqui, e não é à vista, é a prazo, tá? Porque é intercalado. A gente vai explicar isso aqui, tá ok? E você sabe que chove no verão e seca no inverno. Gente, eu tô com 47 anos de idade, isso é até pecado falar minha idade aqui, certo? Porque tem gente que vai jogar, perdão, pedra no monitor agora, mas eu tenho 47, certo? Eu nunca vi ser diferente, eu nunca vi. Todo ano é a mesma coisa, é quente, chove no verão e seca no inverno, pô, quer dizer, é a mesma coisa todo ano. O que você pode falar é que teve um ano que choveu mais, um ano que choveu menos, um ano que fez mais frio, um ano que fez menos frio, isso você pode falar.
Agora você percebe que é uma repetição ano após ano. É claro que o clima pode mudar, mas para você falar que o clima está mudando, você precisa de dados, você precisa de medições, de no mínimo 30, 50 anos para falar, tá ficando mais quente, tá ficando mais frio, tá chovendo mais. Então você estabelecer um padrão, certo? Uma tendência. Aí você pode ter uma mudança climática, certo? Beleza? Porque uma mudança climática brusca, abrupta, aqui para nós são daqueles eventos externos, tipo um asteroide bater na Terra, tal. É claro que isso aí vai mudar, tá? Mas o clima, a gente trabalha assim, como você está vendo aqui, ó, é o conjunto de características meteorológicas da atmosfera. É o comportamento atmosférico ao longo do ano em determinado ponto da superfície terrestre. Como diria nossa querida professora doutora Gilda Tomazini Maitelli, é o conjunto das interações entre a atmosfera e a superfície. Isso é o clima. Tá? Beleza? Tudo bem? Então tá bem diferenciadinho aqui o que é tempo e o que é clima. Certo? Muito bem. Isso posto, a gente tem que ir para uma segunda coisa. Qual que é? Pessoal, a gente tem que diferenciar o que é um fator de um elemento climático. Marcelo, fator, elemento, que é assim, ó, presta atenção, a gente tem que botar assim. Pessoal, fatores climáticos, fator climático é uma coisa, elemento é outra. O que é um fator? Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte, olha, tomando todo cuidado, vocês me perdoem até, tá? Principalmente as moças aí, né? Porque hoje não é que é uma ditadura do politicamente correto, mas você tem que tomar cuidado com tudo que você fala. Então, por favor, não fique achando que é uma coisa sexista, machista, nada disso. Mas existe um ditado, uma lenda no mundo masculino, de que não existe mulher difícil, o que existe é mulher mal cantada. Ai, machista, vagabundo, tá, joga coisa. Pessoal, pelo amor de Deus, vocês escutaram a palavra que eu falei antes, existe uma lenda, uma lenda. Da onde que saiu isso? Não existe mulher difícil, que existe a mulher mal cantada. Isso é babaquice, sei lá, saiu esse troço. Alguns aí, de repente, já escutaram isso, certo? Muito bem. Agora o negócio é o seguinte, aí vamos, na verdade, é assim. As moças, né, que de repente estão ouvindo, tá, os rapazes já conhecem essa história, tá, muito bem. É assim, fala pra mim que a maneira como um rapaz conversa com você, ou até uma garota também conversa com você, não é uma das coisas que você leva em consideração para decidir se dá uma chance para ele ou não? Ora. Certo? Vocês sabem muito bem que tem cara que não precisa nem abrir a boca para ser desagradável, pô. Certo? Principalmente as moças aí que já foram, de repente, festa, barzinho, boate, sei lá o quê. Quantos de vocês já não viram, de repente, um marmanjo olhando para você e fazendo assim, ó. O cara tá olhando para você escorado em algum canto lá no balcão, sei lá, olhando para você e fazendo assim, ó. Para com isso, pô. Isso é desagradável, pô. Você entendeu? Não gosta muito desse negócio, pô. Isso é chato. Então, você tem que encarar a cantada, quer dizer, a maneira como você aborda a garota, ou até a maneira como a moça conversa com o rapaz, é um fator. É um fator que você leva em consideração para decidir, pô, vale a pena, não vale a pena, você entendeu? Então a gente põe na cabeça que fator é tudo aquilo que influencia em alguma coisa. Um fator é algo que influencia, certo? Então é óbvio que um fator climático é uma coisa que influencia no clima. Agora, o que influencia no clima? Vamos lá. Já que nós já botamos aqui, o que influencia no clima? Então, olha só. Primeiro, a latitude. Deixa eu ver se eu botei aqui as ilustrações. Não. Então vamos lá. Latitude. Pessoal, o que é a latitude? Pelo amor de Deus, vocês sabem muito bem. Moçada, latitude nada mais é do que você ter aqui a superfície terrestre, o Equador bem no centro. E aqui
os raios solares. Ora, moçada, você percebe que quando os raios solares incidem na linha do Equador, parece que essa incidência é mais o quê? É mais perpendicular, você entendeu? Então aqui existe uma maior absorção do calor. O calor é mais absorvido do que refletido. Perceba que à medida que você se afasta do Equador, que é a nossa latitude, a distância em graus entre um ponto num determinado paralelo e o Equador, à medida que você se afasta devido à curvatura da Terra, parece que os raios solares são mais refletidos do que absorvidos. E aqui você vai iluminar uma área maior para a mesma quantidade de energia, então você absorve menos calor. Então isso significa que quanto mais longe do Equador você vai, mais frio fica. Ou seja, nesse momento que eu estou tendo essa aula aqui, eu devo pensar que a temperatura atmosférica nesse momento é menor aonde? Em Cuiabá ou em Porto Alegre? Ora, em Porto Alegre. Única e exclusivamente pelo fato de Porto Alegre estar mais afastada do Equador do que Cuiabá, poxa. Isso é tranquilo. Então a latitude, ela influencia no clima. Então a latitude é um dos fatores climáticos que influencia no clima aqui de Mato Grosso. Tá certo? A nossa posição é mais ou menos assim, ó, entre 7, 8 e 15 graus de latitude sul. Então nós estamos dentro da chamada zona intertropical do planeta. Então tem que ser quente. É quente, certo? Então latitude é um fator que influencia, certo? Qual outro? Massa de ar. Peraí, eu vou inverter aqui, porque isso aqui é mais dinâmico. Eu vou pegar primeiro a continentalidade. Então você me perdoe, desculpa a inversão. Continentalidade, que é o seguinte. Bom, de repente tem pessoas assistindo em vários locais, eu espero, né? Aqui do lado, a nossa aula do LAC, vamos lá. Pessoal, é assim. É possível fazer 40 graus aqui em Cuiabá? Bom, quem conhece aqui sabe, claro que é. Claro que é, todo dia a turma fala que faz 40 e tal. Isso é meio mascarado, claro. Mas é possível. É possível fazer 40 graus no Rio de Janeiro? Claro que é, Marcelo. Rio, 40 graus. Fernando Abreu, pô, cantava, tá muito bem. Pessoal, agora olha só, 40 graus Cuiabá, 40 graus Rio de Janeiro. Onde que a sensação de quente é maior? Aqui ou lá? Aqui em Cuiabá. Por quê? Porque é efeito da continentalidade. Certo? Por quê? Porque você sabe que no litoral você tem o oceano, a massa líquida para trocar calor. Você tem ali a diferença do calor específico entre o sólido e o líquido. Você tem brisa marinha, brisa continental, você tem uma diferença de temperatura e pressão. Aqui não. Aqui você está no centro do continente, é uma superfície sólida que absorve e irradia mais calor. Você entendeu? Então você tem que pensar que aqui em Cuiabá, quando é quente, a sensação é de mais quente. E quando é frio, a sensação é de mais frio. Você entendeu? É isso. Então isso significa que a nossa amplitude térmica é maior. Marcelo, o que é amplitude térmica? É a diferença entre a máxima e a mínima. É a variação de temperatura. Então a amplitude térmica em Cuiabá, Goiânia, Campo Grande, Brasília, Porto Velho, Palmas, a amplitude térmica é maior do que em Recife, Maceió, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, porque nós sentimos o efeito da continentalidade, certo? Aí eu deixei por último as massas de ar. Por quê? Pessoal, Porque, pessoal, massa de ar é o quê? Massa de ar é movimento. Massa de ar é dinâmica, certo? Perceba que Cuiabá não está chegando mais perto do Equador, nem o Equador está chegando aqui. Cuiabá não está indo para o litoral, nem o mar está vindo para cá, certo? Cuiabá não está subindo nem está afundando. Então, coisas como latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, você não vai mudar de uma hora para outra. Agora, a massa de ar circula. Massa de ar é dinâmica, ela se movimenta. Então, nós temos uma influência brutal das massas de ar dentro do nosso clima. É um fator primordial, essencial para você entender a dinâmica climática, certo? Inclusive, isso vai dentro da classificação genética do clima, certo? De Arthur Strahler.
tá? Então, olha só, geralmente nós trabalhamos como as massas de ar. Primeiro, quanto à temperatura. Desculpa a abreviação, só para ganhar tempo também. Pessoal, uma massa de ar, ou ela é quente ou ela é fria, não tem meio termo. Não tem massa de ar morna, certo? Quanto à umidade, ou ela é úmida ou ela é seca, pô. Ela não tem meio termo. Quanto à superfície sobre a qual se forma, ou ela é continental, ou ela é oceânica. E, finalmente, quanto à zona do planeta onde se forma, ou ela é tropical, ou ela é equatorial, ou ela é polar. É basicamente isso. Essa aqui é a conjugação que você vai... quer dizer que eu posso ter uma massa quente e úmida? Claro. Quente e seca, com certeza. Fria e úmida. Você não pode ter uma massa de ar quente e fria. Eu posso ter uma massa de ar quente, seca, tropical, continental. Pode. O que você não vai ter, por exemplo, é uma massa de ar quente polar. Aí não, pô. Não dá. Mas você conjugando isso aqui, certo? Você pode ter combinações, claro que pode. Você entendeu? Mas isso aqui é a classificação delas, quanto a temperatura, umidade, superfície e zona do planeta onde se origina. E no nosso caso, aí vocês me perdoem, lá vou eu. E no nosso caso, nós temos 3 massas de ar que atuam brutalmente aqui no estado. Quais são? É a massa equatorial continental, que é quente e úmida, a massa tropical continental, que é quente e seca, e a massa polar atlântica, que é fria e úmida. Essas 3 massas atuam brutalmente aqui no clima de Mato Grosso. Certo? Beleza? Muito bem. Fatores, está tudo aqui, moçada. Agora vamos para elementos climáticos. Pessoal, elemento é o seguinte. Se eu chegar e perguntar para você, por exemplo, escuta, você é ciumento? Mas eu não sou ciumento, tá? Escuta, você é mandão? Eu sou mandão, tal. Escuta, você é desleixado? Não, mas eu não sou desleixado, eu sou organizado. O que eu estou perguntando para você? Marcelo, você está perguntando características da minha personalidade, do meu jeito de ser, tá? Muito bem. Eu posso dizer que eu estou, vamos dizer assim, tentando saber elementos que constituem a sua personalidade? Sim, pode, não tem problema nenhum, tá certo, não tá errado, você está falando elementos, quer dizer, uma coisa, tá vendo? Um elemento é uma coisa que constitui, é uma coisa que faz parte de você, da sua personalidade. Um elemento climático é uma coisa que faz parte do clima, que constitui o clima. Você entendeu? Então aí você tem 4 elementos, moçada, que é tranquilo, presta atenção. Olha só. Primeiro deles, temperatura atmosférica. Pessoal, que lugar do mundo que você conhece que não tem temperatura? Não existe. A temperatura é um elemento do clima. Tá frio, tá quente. Quer dizer, agora, nesse momento, em todo quanto é lugar do planeta, tem uma temperatura atmosférica. Pode ser acima de 0, abaixo de 0, sei lá, mas tem uma temperatura. Da mesma maneira, a pressão, certo? Pressão atmosférica. Tá, poxa, o que é pressão atmosférica? Pessoal, é eu pensar o seguinte, olha só. Tá aqui o controle remoto do ar-condicionado que está aqui na sala, certo? Está aqui o controle remoto, muito bem. Eu estou pegando ele, todo mundo está vendo, ó, ele aqui, ó, certo? Eu tenho uma massa, pronto, olha só. Botei ele na minha cabeça. Pessoal, se ele tem uma massa, significa que a massa multiplicado pela aceleração da gravidade, que é uma constante, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vai me dar uma força peso.
Então ele deve estar exercendo um peso, uma força sobre minha cabeça, certo? Muito bem. Tirei o controle, pronto. Tirei o controle. Ah, Marcelo, acabou a força. Epa, acabou a do controle. Ou em cima da minha cabeça não tem ar. Tem ar, ué. Tem ar, não tem massa. Senão fica parecendo aquela criança. Criancinha, porque criança, sabe, criança é complicado. Criança tem essas coisas que não tem como. Criança chega e pergunta pra você, papai, peido pesa? Você fala, como é que é, meu filho? Não sei por quê. Ah, então fiz cocô. Entendeu? Criança é assim, por isso que fica andando com aquela coisa toda cagada na fralda. Ele acha que soltou pum, mas fez cocô, porra. Ele não sabe a diferença. Certo? Então o pessoal fica muito ligado nesse negócio de pegar São Tomé, ver pra quê? Olha só, aqui na minha frente, ó, ar. Tem massa? Claro que tem. Então eu tenho que imaginar que o ar está exercendo uma pressão sobre minha cabeça. Certo? Quem aqui que nunca andou de avião, então andando de carro numa serra, seu ouvido não fez assim, ó? Entendeu? O que variou? A pressão variou. Agora fala pra mim, qual é o lugar do planeta que não tem pressão? Qual é? Não existe, pô. Em todo quanto é lugar do planeta você tem uma pressão atmosférica. Certo? Umidade atmosférica. Cara, nessa hora... Como eu sei que vocês estudam pra caramba, vocês estão aí na batalha, todo mundo, a gente tentando ajudar. Alguém vai e pergunta assim pra você, qual é o lugar do planeta que não tem umidade atmosférica? Numa reação perfeitamente compreensível e instintiva, o que você vai falar? Ah, no deserto não tem. Pronto. No Saara não tem umidade, por isso que é um deserto. Pessoal, é claro que no Saara tem umidade. Tem. O que você tem que dizer é que a umidade lá é muito pequena. A umidade é muito baixa. Por isso que você não tem precipitação, pô. Você entendeu? Agora, achar lugar do planeta que não tem umidade, pra você ter uma ideia, meu caro, o lugar mais seco do planeta é a Antártica. É o Polo Sul, pô. É o lugar mais seco do planeta. Quem aqui que já não dormiu num dia de estava muito quente, você botou a toalha molhada na cabeceira da cama e ligou o ar-condicionado? Cara, no outro dia, a toalha não amanhece parecendo uma pedra. Ela fica dobrada assim na cabeceira da cama, você tira ela continua dobrada. Para abrir ela, você faz assim, ó, ela vai abrindo. Entendeu? Quem que tirou a umidade dela? O ar frio. Isso é durante a noite. Você entendeu? Então, umidade atmosférica é um elemento, constitui o clima. Você sente quando está mais seco, quando está mais úmido, certo? Por último, vento. Pessoal, vento é elemento. Vento é elemento. É como você perguntar assim, que lugar do mundo que não venta? Complicado. Complicado. Vento é o ar em movimento. É o vento que desloca as massas de ar. Certo? Então, o vento é um elemento do clima. Ele constitui, certo? Então aqui nós tivemos a diferenciação entre fatores e elementos climáticos, certo? Muito bem. Aí, olha só. Aqui eu falei para vocês uma comparação. Olha a temperatura média de Belém, que está perto do Equador. Vamos arredondar, 26 graus. Olha a temperatura média de Porto Alegre, 20. 6 graus de diferença só devido à latitude. Porque Belém está perto do Equador, Porto Alegre não. Certo? Pressão. Onde que vocês acham que a pressão é maior? Aqui, ó. Santos ou São Paulo? Se fosse aqui, Cuiabá, Chapada dos Guimarães. Certo? Santos, Campos do Jordão. A pressão é maior em Santos, em Cuiabá. Porque você tem uma coluna de ar maior sobre sua cabeça. Certo? Quanto mais alto você vai, menor é a pressão. Tá ok? Ah, isso aqui é interessante. Isso aqui tem que ser falado. Até porque você tem que diferenciar uma coisa, pessoal. Presta bem atenção. Deixa eu voltar o slide aqui. Moçada, quando eu estou falando aqui, ó, que a pressão em São Paulo é menor do que em Santos, eu estou trabalhando a quantidade de massa. Quantidade de massa. Se eu tenho menos massa, você lembra?
Se a fórmula é P é igual a M vezes G, e se isso aqui é uma constante, a única coisa que pode variar é a massa. Então, se você tem menos massa, você tem o quê? Menos pressão, menos peso. Certo? Muito bem. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara é, aqui nós estamos falando em quantidade de massa, certo? Pessoal, aqui nós estamos falando no comportamento das moléculas de ar. É diferente. Ué, Marcelo, o que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte. Pessoal, presta bem atenção. Vou perguntar para todo mundo aí tranquilo. Gente, quando eu aumento a temperatura na atmosfera, a pressão aumenta ou diminui? Vamos lá, todo mundo responde. Agora, se eu aumento a temperatura na atmosfera, a pressão aumenta ou diminui? Responde. Respondeu? Cara, se você respondeu aumenta, que quando você aumenta a temperatura na atmosfera, a pressão aumenta, eu não vou brigar com você. Até parece que eu vou brigar com você, pô, meu concursando, rapaz, você é meu peixe. Até parece que eu vou fazer isso. Mas você errou. Que é isso, Marcelo? Você tá maluco? Calma, deixa eu explicar. Eu perguntei o seguinte, se você aumenta a temperatura na atmosfera, a pressão aumenta ou diminui? Se você respondeu aumenta, e eventualmente, para você responder aumenta, a sua cabeça foi para a panela de pressão, tudo bem. É um raciocínio lógico. Porque às vezes você fala de pressão, cara, pega uma panela de pressão. Eu pego e ponho a panela no fogo, certo? Então o que acontece com a temperatura? Aumenta. Isso é óbvio, a temperatura aumenta. Certo? E o que a válvulazinha da panela faz? Então a pressão aumentou. Temperatura alta, pressão alta, pronto, isso é lógico, todo mundo conhece. Se a válvula da panela estiver entupida, o que vai acontecer? Um acidente doméstico vai explodir, certo? Muito bem. Pessoal, presta bem atenção. Dá uma olhadinha pela janela aí, que eu sei que está mexendo no computador, depois você dá uma olhadinha pela janela. Fala para mim, a atmosfera tem tampa? Não tem, tá vendo? Mas se ela é verdade, a panela de pressão é um recipiente hermeticamente fechado, certo? Então ali, se eu aumento a temperatura, a pressão aumenta. Mas a atmosfera não tem tampa, pô. Isso significa que quando eu aqueço o ar, a tendência das moléculas é se aproximar ou se afastar? Elas se afastam, o ar expande. Meu caro, pensa bem, se o ar expande e as moléculas se afastam, a pressão entre elas aumenta ou diminui? Lembra você com sua namorada, com seu namorado, você lá abraçadinho, bonitinho, que é na pressão aqui, ó, de repente você larga e afasta. A pressão aumenta ou diminui? Você entendeu? Então você tem que tomar cuidado com isso. Na atmosfera, quanto maior for a temperatura, menor é a pressão. Menor temperatura, maior pressão. E por que eu estou enfatizando isso? Porque, pessoal, isso aqui é perdão, a primeira lei geral da circulação atmosférica, ou lei dos ventos, que você tem que guardar, que é batata. O vento sempre, eu sei que isso aí é uma palavra difícil, tá? Quer dizer, são duas palavras difíceis que você tem na vida, sempre e nunca. Todo mundo se lembra quando é novo, quando falou aquela vez, não, mãe, eu nunca mais vou mentir para a senhora. Tá bom. Então, olha só, mas aqui eu vou usar. O vento sempre se desloca de uma área de alta pressão anticiclonal mais fria para uma área de baixa pressão ciclonal mais quente. Isso é uma lei da circulação atmosférica, ou lei dos ventos. O vento sempre circula da alta pressão para baixa pressão. Pronto. Tá claro isso? Beleza? Muito bem. Aí vamos lá. Massas de ar, vamos entender isso aqui, ó. Aí, ó, já que nós estamos falando de Mato Grosso, olha só, eu falei para vocês, né, úmida, seca. Eu vou pegar a situação que a gente estava vivendo agora há pouco. Nós ainda estamos em outubro, vocês me desculpem, vou ser indiscreto. Estou gravando essa aula comecinho de outubro. Então nós acabamos de sair dessa situação. Que situação, Marcelo? Inverno. Que é o seguinte.
Perdão. Pessoal, no dia 23 de setembro agora foi equinócio. Os raios solares estavam perpendiculares sobre o Equador. Então terminou o nosso inverno, começou a nossa primavera. Nos Estados Unidos terminou o verão, começou o outono. Então eu falei para vocês que a coisa mais dinâmica que existe no clima do Brasil são as massas de ar, porque elas se movimentam, certo? Então aqui você tem as 5 massas de ar que atuam mais intensamente no território brasileiro. A equatorial continental, que é quente e úmida, se forma na Amazônia. A equatorial atlântica, que se forma aqui no litoral do norte e nordeste. A tropical atlântica no litoral oriental. A polar atlântica, que vem lá da Patagônia Argentina, fria e úmida, essa aqui quente e úmida. E a tropical continental, que se forma lá no Chaco paraguaio, que é quente e seca. Certo? Muito bem. Pessoal, como o assunto aqui é Mato Grosso, tem 3 massas de ar que atuam mais pesado aqui. A equatorial continental, a tropical continental e a polar atlântica. Agora aí que nós temos que entender a circulação atmosférica. Olha como que isso é bonito, moçada. Isso aqui é para toda a vida. Tá? Presta atenção. Porque aí depois você tem que aplicar no seu cotidiano. Porque você vê isso, poxa. Então vamos lá. Olha só. Moçada. O que acontece durante o inverno no planeta? Durante o inverno, no nosso hemisfério sul, maior parte do Brasil, sul. Se é inverno aqui, pessoal, aqui em cima é verão. Aqui é verão, porque é hemisfério norte. Então significa o quê? Significa que aqui está muito quente, aqui está frio. Então nós temos uma coisa maravilhosa que é o seguinte, essa aqui é a linha do Equador, a linha imaginária que divide o planeta ao meio, norte e sul. Só que aqui em cima tem o chamado Equador térmico, que é a zona do planeta que tem as maiores temperaturas numa determinada época do ano. E como é verão no hemisfério norte, o que acontece? O Equador térmico está deslocado para cá. Pessoal, se o equador térmico está para cá, o que significa? Como aqui está muito quente, significa que a pressão está baixa. É uma zona de baixa pressão. E como eu falei para vocês, uma zona de baixa pressão, os ventos saem de lá ou vão para lá? Os ventos vão para lá, certo? Então o que acontece? Simples. Como aqui está muito quente, é uma zona de baixa pressão, o que a massa equatorial continental, que é quente e úmida da Amazônia, faz? Olha, ela vai para lá, porra. Ela vai para lá. Ela vai atrás da baixa pressão. Isso significa que quando é inverno aqui em Mato Grosso, junho, julho, agosto, que são os meses mais secos do ano, por incrível que pareça, são os meses em que mais chove. No Amapá, Roraima, aqui na Cabeça do Cachorro, no Alto Rio Negro, lá no Amazonas. Você entendeu? São os meses do ano em que mais chove, porque a massa equatorial continental está deslocada para lá. O que significa isso? Significa que ela não desce para Mato Grosso. Não desce, a baixa pressão está para lá. Tá ok? Em compensação, aqui é inverno. Tá frio. Muito frio. Mas lá na Argentina, tá mais frio ainda. Certo? Muito bem. Então, durante o inverno, a massa polar atlântica tá com uma pressão violenta. Certo? E ela lá embaixo, com uma pressão violenta, o que ela quer fazer? Ora, simples, ela quer subir. Ela quer vir para baixa pressão. Então, o que ela faz? Ela vem para o Brasil. Só que ela vem por 3 caminhos diferentes. Primeiro caminho, ela sobe pelo litoral. Moçada, o problema é que na hora que ela sobe pelo litoral, ela se choca com a massa tropical atlântica. Certo? Muito bem. Pessoal, você tem uma massa quente e úmida se chocando com uma massa fria e úmida. Adivinha o que vai acontecer? Já sei, Marcelo. Primeira coisa, ar frio com ar quente, eu vou ter uma aceleração do vento. Certo? Porque quanto maior a diferença de temperatura, pressão entre as massas de ar, maior a velocidade do vento. Eu vou ter tempestade aqui, isso é uma outra lei dos ventos. Segundo, eu vou ter chuva. Meu caro, será que você entendeu por que em junho, julho, agosto, a venda de pacotes turísticos para o Nordeste cai?
Será que você entendeu por que o preço das passagens também cai? Quem que quer viajar para o litoral com chuva? Quem? Você quer sair do hotel 8 horas da manhã com temporal, com uma tempestade? Não vai, caramba! Então é claro que nessa época é baixa estação, poxa! Você entendeu? Mas a massa polar atlântica tem um segundo caminho. Qual é o segundo caminho? Ela entra aqui pela Serra, pelo Pampa, né? Campanha Gaúcha, aquele vento minuano ou pampeiro. Entra pela Campanha Gaúcha, pega a Serra Gaúcha, Serra Catarinense, Serra Paranaense, São Paulo, Mato Grosso do Sul, chega até Minas. Essa aqui é a parte onde o pau quebra. Aqui é onde o pau quebra. Vocês estão entendendo? Onde eu falo pau quebra significa onde é frio pra caramba. Muito frio. Ainda mais porque é região serrana. E a altitude acentua mais ainda o frio. Então aqui é a área mais fria do Brasil, onde pode ter a possibilidade de precipitação em estado sólido, que é neve. Certo? Muito bem. Mas a massa polar atlântica tem uma terceira perna. Ela entra pelo Pampa, passa aqui pelo Chaco. Por favor, pessoal, presta atenção. Eu já falei isso para vocês uma vez, eu acho. Moçada. Perdão. Você pode pegar um equatoriano, um peruano, um venezuelano, um boliviano e falar para ele assim, ó, Amazônia, ele sabe o que quer? Sabe. É a mesma floresta, o mesmo clima, a mesma bacia, tudo beleza. Não tem problema. Ele sabe o que é. Se você pegar um paraguaio, um boliviano, um argentino e falar para ele, Pantanal, ele sabe o que quer? Não. Chaco. Eu já falei isso para vocês numa aula passada, hein? Chaco. Certo? Beleza? Terra de caça, no idioma quechua, certo? Então a massa polar atlântica, ela entra aqui pelo Pampa, passa pelo Chaco, paraguaio, boliviano, entra aqui em Mato Grosso e vai para a Amazônia. Moçada, é essa massa polar atlântica que provoca aquele conhecido fenômeno aqui na nossa região, a friagem, que é aquela queda brusca, abrupta de temperatura que acontece aqui. Pessoal, desculpa que eu sei que eu estou falando de repente para pessoas de outros estados, com todo respeito, mas quem é aqui de Cuiabá sabe como é que é. De repente você saiu para uma festa, foi para boate, sei lá o quê. Aí de madrugada você foi pegar o carro. A hora que você vai pegar o carro, certo? Estava lá fora, você vai entrar no carro para ir para casa, de repente você dá uma olhada, você olha, de madrugada, o céu com uma cor meio avermelhada e ventando de Várzea Grande para cá. Cara, na hora que você olha aí, você fala, o tempo vai virar, vai esfriar. Na hora! Você já aprendeu a ler o tempo. Entendeu? É a massa polar atlântica chegando aqui. Por isso que a cuiabanada aqui fala, quando venta de sul, é frio. É a massa polar que está chegando aqui. Então ela vai chegar até aqui durante o inverno e vai provocar essa queda de temperatura. Certo? Que nós chamamos de friagem, ela vai até a Amazônia Ocidental. Tá joia? Beleza? Muito bem. Só que aí tem um problema. Pessoal, eu falei para vocês que dias de frio aqui em Cuiabá, no máximo 10, 15 por ano intercalados, é a prazo. A massa polar chega, provoca queda de temperatura, fica 3, 4 dias frios, aí esquenta de novo. Aí passa um mês, chega outra massa de ar, queda de temperatura, 3, 4 dias, é por aí. Somando tudo no ano, 10 a 15 dias de frio. Muito bem. Então olha a situação. Essa massa aqui da Amazônia não está descendo porque a baixa pressão está para lá. Então ela está circulando para cá, certo? A massa da Argentina só sobe de vez em quando, certo? Muito bem, aqui para a nossa região. Isso significa que se essa aqui não desce e essa não sobe, o que fica aqui? Um buraco? Não. Quem toma conta disso aqui é essa aqui. A massa tropical continental é quente e seca. Como essa aqui não desce e essa só sobe de vez em quando, essa aqui, moçada, ela vai crescendo aqui como se fosse uma bolha. E ela vai tomando conta dessa parte central aqui da América do Sul durante o nosso inverno. E como ela é quente e seca, moçada, é aí que a umidade relativa do ar vai lá para baixo. Por isso que o nosso inverno é seco. É a ação desta massa de ar tropical continental. Ela fica aqui como se fosse uma bolha de ar seco estacionária.
Você entendeu? Beleza? Por isso que o inverno é seco. Só de vez em quando que a massa polar consegue furar o bloqueio dela, chegar aqui, provocar queda de temperatura e trazer mais umidade, porque essa aqui é fria e úmida. Então, como vocês estão vendo, essa aqui é a nossa situação de inverno. É isso que acontece aqui em Mato Grosso, tá? Agora, pessoal, nós estamos aqui, né, gravando, nós estamos em outubro, certo? Isso aqui é o que vai acontecer a partir de agora. Pessoal, bem aqui, ó, bem aqui, tá o tópico de Capricórnio, certo? No dia 21 de dezembro, os raios solares estarão fazendo 90 graus aqui em cima ao meio-dia. É uma data chamada solstício. Se bem que tem um horário de verão, é hora solar, mas tudo bem. Então, no dia 21 de dezembro, pessoal, dia 21 de dezembro nós teremos o dia mais longo e a noite mais curta aqui no Brasil, no hemisfério sul. É solstício. Vai começar o verão para nós e para os Estados Unidos o inverno. Beleza? Pessoal, se aqui os raios solares estão fazendo 90 graus ao meio-dia, significa que aqui vai estar quente pra caramba. Por isso que começa o verão. Se vai estar quente aqui, então aqui é uma zona de baixa pressão. Agora o equador térmico está deslocado aqui para o hemisfério sul. E se aqui é uma zona de baixa pressão, o que a massa da Amazônia vai fazer? Ela vai descer atrás da baixa pressão. E o ar vindo da Amazônia vai trazer o que para nós? Umidade, chuva. Quem que está no caminho? Mato Grosso. Será que você entendeu por que o verão é chuvoso? Será que você entendeu por que aqui em Cuiabá a gente fala quando venta de sul é frio, quando venta de norte é chuva? Você entendeu? É a massa que vem da Amazônia, pomba. Então você percebe que esse ciclo de verão chuvoso, inverno seco, é uma coisa brutalmente, estritamente ligada à circulação de massas de ar, pô, que é a coisa mais dinâmica no clima. Vocês entenderam? Beleza? Então, como vocês perceberam, essa aqui é a principal responsável pelo nosso verão chuvoso. É a massa equatorial continental. Ô Marcelo, só me fala uma coisa. Como que uma massa que se forma na Amazônia, lembrando que a Amazônia é continente, né, Marcelo? É continente, é terra, chão. Como que ela é úmida? Pessoal, você tem aqui a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica. Você já imaginou a quantidade de água que evapora lá? E você tem um outro componente. Todo mundo aqui já jogou bola, os rapazes aí. Todo arretado que a gente é, a turma chama, a gente vai. Vamos jogar bola numa noite de frio. Aí estamos jogando bola, noite de frio, vai pra lá, vem pra cá, e vai pra lá, vem pra cá, e corre e tal, tá. Pum, deu intervalo, muito bem. Aí chama a boleirada, vamos conversar, vamos ver como é que tá o time. Pessoal, uma noite de frio. Quem aqui que já não chegou e na hora que o time juntou para conversar, à noite, frio, da cabeça de todo mundo estava saindo fumaça? Você sabe que não é fumaça, aquilo ali é vapor, pô. Você está transpirando na forma de vapor. Agora, pessoal, pelo amor de Deus, se nós que somos seres vivos podemos transpirar dessa maneira, animais, podemos, um vegetal pode? Claro que pode. Agora imagina a floresta amazônica inteira transpirando ao mesmo tempo. Então, conjugando isso, você tem um fenômeno conhecido como evapotranspiração. E isso ajuda a fazer com que essa região aqui seja muito úmida. Por isso que chove pra caramba. E é de lá que vem a umidade que provoca a chuva de verão aqui. Vocês entenderam? Tudo isso é circulação de massa de ar. Tá certo? E aí, você chega. Primeiro, moçada, isso aqui não é segredo para ninguém, perdão. 92% do Brasil está na zona intertropical do planeta, certo? Então, é o predomínio de climas quentes. Agora, aqui em Mato Grosso, o que você tem? Você tem o seguinte. Primeiro, moçada, o nortão do estado, vamos chamar assim, nortão, certo? Perdão. Alta Floresta, Paranaíta, Apiacás, Peixoto de Azevedo,
Matupá, Aripuanã, Rondolândia, Castanheira, Juruena, Cotriguaçu, Colniza, certo? Nova Monte Verde, todos esses nossos irmãos mato-grossenses que moram lá, todos eles estão na área de clima equatorial. Olha aqui esse gráfico, moçada. Esse gráfico aqui é muito interessante, você tem que saber interpretar, hein? Perdão, isso aqui é um climograma ou climatograma. Olha só, os meses do ano, de um lado, a temperatura média em graus Celsius, do outro, a quantidade de chuva. Pessoal, por favor, ó, para quem estranha a quantidade de chuva 100 milímetros, é bom lembrar que 1 milímetro de chuva é igual a 1 litro de água por metro quadrado do terreno. Então, quando alguém fala que aqui em Cuiabá teve uma chuva de 20 milímetros, 20 litros de água por metro quadrado de Cuiabá. Você entendeu? Beleza? Muito bem. Então, como que você interpreta esse gráfico? Primeiro, olha só. Olha a temperatura média, moçada. 26, 25 graus. Cara, tem uma temperatura média alta. Outra, não compra essa ideia. Quando alguém falar para você, a temperatura média aqui em Cuiabá é 35. Meu querido, você tá maluco? Você tá maluco? Que 35 o quê, pô? Primeiro lugar, para eu ter temperatura média, vamos supor, que hora que eu tenho que começar a medir a temperatura? 1 da manhã. Então vai, 1 da manhã, 2 da manhã, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até meia-noite. Quantas medições eu vou ter? 24. Então eu tenho que somar e dividir por 24. Fazer uma média ponderada, um desvio padrão, sei lá, você soma e divide por 24. Caramba, aí você tem a média. E quem aqui que não sabe que 1 hora da manhã, 2, é muito comum aqui a temperatura está em quanto? 21, 20. Como que vai dar uma média de 35? Pessoal, uma temperatura média de 25, 26 graus é uma temperatura média alta, é típica de climas quentes. Como você está percebendo, a temperatura média é elevada o ano inteiro. E outra, olha aqui, ó. Fala para mim, que mês aqui que você está vendo inverno? Não tem inverno. As temperaturas são elevadas o ano inteiro, a amplitude térmica é baixa, a variação é muito pequena. E outra, qual é o mês seco? Tem um mês seco? Não tem, chove bem o ano inteiro. Esse é o clima equatorial. Se bem que aqui no norte de Mato Grosso, como você está mais na borda da Amazônia, tem uma estação sequinha assim. Aqui você trabalha geralmente na classificação de Köppen com 2 tipos de clima equatorial, AF e AM. O nosso é o equatorial do tipo AM. Quente, ele fala que é monções, mas tem uma curta estação seca. Mas aqui no Nortão chove muito mais do que aqui em Cuiabá. Isso é óbvio. Então a parte norte do estado é clima do tipo equatorial. Esse é o clima daqui. E aqui o tio colocou a descrição dele para vocês. Tá aqui, ó. As características dele. Certo? Beleza? Então esse é um dos climas existentes aqui no estado de Mato Grosso, clima equatorial. O outro, pessoal, é o clima tropical. Esse aqui você pode chamar de tropical, tropical continental, tropical semi-úmido, sem problema. Marcelo, olha ali de temperatura, como que cai um pouco aqui, ó? Cai porque aqui é a ação da massa polar atlântica. Então, por incrível que pareça, com a ação dela, você tem uma quedinha da temperatura. Os 2 climogramas são de Cuiabá. Olha, isso aqui eu acho que é um exagero, viu? Isso aqui eu peguei e coloquei aqui, cara, mas eu achei exagerado pra caramba. O cara botando uma temperatura média de 14. Há muito tempo que eu não vejo isso aqui, hein? Se eu falo a média do mês inteiro. Então até uns 18 ainda vai. 14 eu acho que ele tá apelando aqui, mas tudo bem. Então você vê que aqui a temperatura cai no meio do ano, é o resultado da ação da massa polar atlântica. Agora, qual é a principal característica do clima tropical? Que é o clima aqui de Cuiabá, de Cáceres, de Barra do Garças, de Rondonópolis, de Primavera, de Campo Verde, Itiquira, Guiratinga, Dom Aquino. Certo? Qual é a característica? É você ter 2 estações muito bem definidas. Olha aqui o verão, como que é chuvoso. Dezembro, janeiro, fevereiro, aqui, ó. As colunas azuis é chuva. Olha como que o inverno é seco. Junho, julho, agosto. Verão chuvoso e inverno seco. Esse é o clima do tipo tropical
tropical continental ou tropical semiúmido. É a mesma coisa. Pô, Marcelo, você está me dizendo então que Mato Grosso tem 2 tipos de clima? 2 tipos. 2. Às vezes o pessoal pega algumas manchas aí, moçada, para falar tipo um tropical de altitude, Chapada, Alto Taquari, você entendeu? Certo que é mais alto. Mas, como não dá para fazer essa mancha aqui no meio, então geralmente o pessoal generaliza assim. Certo? Clima tropical com 2 estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco, uma maior amplitude térmica que o litoral. Ação da massa polar atlântica no inverno provoca friagem, certo? Beleza? Então esse clima é o clima característico aqui do estado. Quando eu digo característico, vocês me perdoem, porque eu moro em Cuiabá, então eu convivo com ele há 47 anos, pô. Certo? Todo ano a mesma coisa. E aí, eu coloquei aqui as características dele para você. É o clima tropical, ou tropical continental, ou tropical semiúmido. É tudo a mesma coisa. Beleza? Pessoal, todo mundo entendeu? Espero que vocês tenham entendido, tá tudo tranquilo. Isso aqui, ó, foi facinho aqui, ó. Isso aqui é para você responder depois. Como se comporta a temperatura e pluviosidade nos meses de inverno e verão em Cuiabá, Mato Grosso? Pessoal, durante o inverno há uma queda de temperatura devido à ação da massa polar atlântica que provoca friagem. No geral, as temperaturas são elevadas o ano todo. Existem 2 estações bem definidas, um verão mais chuvoso e o inverno seco. Inverno seco significa atuação da massa tropical continental. Certo? Tropical continental, que deixa o inverno mais seco. Tá ok? Muito bem. E identifique o domínio morfoclimático. Qual é o domínio? Cerrado. O domínio morfoclimático desse tipo de clima é o cerrado. Certo? Se você colocar aspectos do relevo desse domínio, chapadões sedimentares, Chapada dos Parecis, Chapada dos Guimarães, relevo tabular, pediplanizado, planaltos sedimentares, beleza. Características da vegetação, isso vai ser numa próxima aula, mas todo mundo conhece. Árvores de pequeno, médio porte, casca grossa, galhos retorcidos, vegetação arbustiva herbácea, tranquilo. Então isso aqui dá para você responder sossegado. Tá joia? Pessoal, clima de Mato Grosso, desculpa aí, matei. Certo? A gente está falando de quadro físico, fica faltando hidrografia e vegetação. Tá certo? A gente vai complementar isso depois. Vocês me perdoem, vou abrir, tá? Estamos no sábado. Espero que todos os nossos concidadãos brasileiros tenham uma boa eleição amanhã, um bom voto. Certo? Tranquilos, serenos, exercendo a plena cidadania da nossa democracia, graças a Deus, consolidada, tá? E encontro vocês numa próxima oportunidade para a gente avançar com o nosso conteúdo de Geografia de Mato Grosso. Tá ok? Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.